Estou ouvindo? Opa, acho que agora eu estou ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre lifting facial, né? Rejuvenescimento facial cirúrgico, que é na verdade um tema que eu falo menos, porque na maioria dos casos eu opto pelos procedimentos não cirúrgicos, tá? Mas tem muitos casos que a gente precisa, para dar um resultado necessário, dependendo do tipo de problema que a gente está enfrentando em relação ao rejuvenescimento, a gente opta pelo procedimento cirúrgico. E é isso que eu vou comentar hoje aqui para vocês nessa live, tá bom? Então, para aquelas e para aqueles que já estão acompanhando, pode fazer uma pergunta aí que a gente está anotando e vamos responder todas as perguntas em relação a isso. Bem, a face ela envelhece em todas as camadas que ela possui, né? Quais são as camadas que possui a face? Primeiro, lá no fundo, o osso. A primeira camada é o osso. E o osso também envelhece. As pessoas acham que não, mas o osso também envelhece, tá? Próxima camada depois do osso são aquelas bolsas de gordura. A bolsa de gordura que a gente tem aqui na região malar, na região da maçã do rosto. Bolsas de gordura que a gente tem na bochecha. E bolsas de gordura que a gente tem inclusive no pescoço, que também aumenta, né? Às vezes causa aquela papada. Depois das bolsas de gordura, a gente tem os músculos, que são os músculos que revestem essas bolsas de gordura, e muitos músculos também que fazem a mímica facial. Também envelhece, também geram flacidez. Depois dos músculos e das bolsas de gordura, tem alguns ligamentos na face. Como é que são esses ligamentos? Se vocês repararem, às vezes as pessoas têm olheira com uma linha reta aqui, por exemplo, ou a própria formação do sulco nasogeniano, né, do bigode chinês, ou a formação daquela pulga de marionete aqui embaixo, e aquela depressão que a gente tem aqui. Todas essas depressões, né, e essas formações desses sulcos ocorrem devido a esses ligamentos que a gente tem na face. Para que servem os ligamentos? O que são os ligamentos inicialmente? Os ligamentos são conexões da pele diretamente lá ou no músculo ou no osso, tá? Então, essas ligações que existem da pele até lá embaixo, elas servem para quê? Basicamente para proteger a região da boca. Porque imagina, a gente vai envelhecendo e no envelhecimento normal, toda essa parte lateral ocorre uma queda, certo? Se a gente não faz nada, e se não tivesse esses ligamentos, toda essa flacidez ia vir para a boca. E você não ia conseguir mais abrir a boca para poder se alimentar direito e tal. Então, na verdade, esses ligamentos, se vocês forem reparar, né, são ligamentos aqui, nessa região, aqui, tem um ligamento aqui também, tá? E aqui embaixo. Todos esses ligamentos servem para você, para proteger a região da boca, para você conseguir continuar conseguindo se alimentar, respirar e ter uma mobilidade normal na boca, tá? Então isso é uma questão interessante que muita gente não sabe. Isso também envelhece, né? E deve ser tratado no rejuvenescimento. Depois dos ligamentos, existe uma camada mais superficial, né? Que é uma camada músculo-aponeurótica. O que é isso? É uma camada fibrosa que também tem um músculo fininho, tá? Que a gente chama de SMAS. Essa camada, ela é uma camada que reveste todo esse conteúdo debaixo da pele, ou seja, reveste o osso, lógico, né? As bolsas de gordura
Os músculos, que são basicamente os músculos da mímica e da mastigação, tá? E esses ligamentos, tá bom? Então, tem esse músculo, essa camada músculo-aponeurótica por cima de todos esses componentes, e por cima disso tudo é que vem a gordura subcutânea, né? Ou seja, o tecido celular subcutâneo, a gordura que fica por baixo da pele e a própria pele. Então a gente está falando aí de 7 elementos que vão do osso até a pele, né? É estranho, né, a gente pegar uma área como essa aqui, que é perto do osso ou na testa, imaginar que daqui até o osso, né, contando com o osso, são 7 elementos, tá? Mas são 7 elementos. E quando a gente vai pensar no rejuvenescimento, a gente tem que pensar nesses 7 elementos, porque cada elemento desse envelhece, tá? Eu vou falar rapidamente, não é a proposta de hoje, eu vou falar rapidamente como cada elemento desse envelhece. O osso, por exemplo, ele envelhece causando uma absorção. A órbita, por exemplo, ela fica maior, né? Ela era menorzinha, a órbita, essa área onde ficam os olhos, ela vai reabsorvendo e vai ficando maior, então o olho vai ficando mais fundo, tá? Nessa região aqui, por exemplo, por causa desse ligamento, essa região sofre reabsorção óssea, e você vê que muitas pessoas que vão tendo mais idade vão tendo uma depressão nessa região, tá? Da mesma maneira, o ângulo da mandíbula também vai sofrendo uma degeneração, diminuindo aquele aspecto bonito da definição de mandíbula que a gente tem na juventude. Então, só o osso já causa uma série de coisas para o envelhecimento, e ele deve ser tratado nesses processos de rejuvenescimento. As bolsas de gordura sofrem o quê? Sofrem queda, né? Infelizmente, elas sofrem queda. Elas descem, né, no sentido, na verdade, oblíquo para o meio, né? Sempre assim. Por quê? Justamente por causa desses ligamentos que tentam segurar essas bolsas no lugar. Então, essas bolsas elas sofrem uma descência oblíqua para o meio, né? Causando também, né, por conta dos ligamentos aqui, o aparecimento do sulco nasogeniano, o sulco da marionete aqui embaixo, tá? E o sulco aqui em cima, o sulco palpebral, que muitas pessoas têm olheiras devido a esses sulcos. Os MAS, na verdade, ele reveste isso tudo, né? Que é aquela camada fibrosa que eu falei, reveste isso tudo, e ele, na verdade, ele ajuda a gente cirurgicamente no facelifting a reposicionar todas essas estruturas profundas, tá? Então, esse conceito inicial é importante para que vocês entendam como que funciona o facelift, né? Porque muita gente acha que facelift é simplesmente retirar pele. A gente vai lá, corta, né? Descola, estica, tira o excesso de pele e fecha. Não é assim. O evento principal do facelift não é a retirada de pele, tá? Vamos entender isso muito bem agora, mas principalmente entendendo como é que funciona essa questão anatômica da pele, tá? Depois de explicar essa questão dos 7 elementos que envelhecem no rosto, a gente precisa entender como que a gente subdivide verticalmente o rosto para saber qual área que vai ser beneficiada por cada tipo de procedimento, tá? Primeiro vamos começar com a parte frontal, parte de cima da testa. Esse é o primeira camada não, né? Primeira área de interesse, né? Que vai desde a glabela, dessa região aqui entre as sobrancelhas, o próprio arqueamento da sobrancelha, e aqui no canto do olho você pode tirar uma linha reta aqui, daqui para cima a gente chama de região frontal, tá? Também logo abaixo a gente pega essa linha aqui que acompanha o nariz, o sulco nasogeniano, tá? Canto da boca. Pega o canto da boca, traça uma linha até lá em cima na orelha, tá? Bem mais ou menos onde está minha barba aqui, ó. Daqui até essa linha que eu tinha falado anteriormente, então todo esse triângulo aqui, essa região mais ou menos triangulada que está aqui, essa região é o terço médio da face, tá? Então terço superior na verdade não é terço, né? Área superior, área média e área inferior, que vem até essa região logo abaixo da mandíbula, tá?
Então a área, essa outra região triangulada aqui, que é a área inferior da face. E a quarta área, né, de interesse importantíssimo para o facelift é o pescoço, né? Que já não é mais rosto, mas é tão importante quanto no rejuvenescimento. Então são 4 áreas: área superior, área média, área inferior e pescoço. Todas essas 4 áreas sofrem melhora no facelift, tá? E também, como o interesse hoje também é falar de blefaroplastia, geralmente a pessoa que nunca fez antes essa cirurgia, blefaroplastia, para quem não sabe, é a cirurgia de retirada de pele e gordura das pálpebras, né? Tanto superior quanto inferior. Essa é uma cirurgia comumente associada ao facelift, tá? Bem, vou falar de 3, vamos dividir em 4 procedimentos hoje: a blefaroplastia superior, a blefaroplastia inferior, o lifting endoscópico e o lifting facial, que é o que a maioria faz, tá? Começar com a blefaro superior. Blefaro superior, basicamente, é a retirada dessa pelezinha que sobra aqui na pálpebra superior. O que isso ajuda? Na mulher, isso ajuda inicialmente, para aquelas pacientes que tem casos e casos, lógico. Tem casos que a paciente está com tanta queda nessa pálpebra superior e chega a ter uma dificuldade de enxergar, né? A pele fica no campo de visão da pessoa. Aí já é uma indicação nem estética, é uma indicação funcional da blefaroplastia superior. Mas na maioria dos casos, vamos falar da parte estética, quando você retira essa pele e você trata essa gordurinha do meio aqui, você aumenta a concavidade dessa parte superior da pálpebra, tá? E você facilita, para as mulheres entenderem, o uso de sombras, tá? Tem mulheres que falam assim: não consigo mais usar sombra, quando eu era novinha eu usava sombra, depois de uma certa idade não consigo mais usar sombra. Justamente é por causa disso, tá? Essa parte daqui está com pele sobrando, e quando você retira esse excesso de pele, você consegue, olha, eu tenho, homem, né, diferente da mulher, tem essa pele sobrando normalmente. Por quê? Porque a queda, a sobrancelha do homem é mais baixa. Então a sobra de pele no homem é evidente. Todo homem tem, usualmente tem uma sobra de pele normal na pálpebra superior, tá? Tanto é que a gente não é difícil usar. Se eu quisesse usar uma sombra, eu não conseguiria. Então, se você levantar aqui, olha, por exemplo, você consegue notar que eu conseguiria, se eu quisesse aqui, usar uma sombra. Então, na mulher é basicamente dessa forma que acontece. Tira esse excesso de pele e, já vamos falar disso, às vezes temos que complementar isso com o reposicionamento da sobrancelha, tá bom? Levantando um pouquinho a sobrancelha, tanto na parte central e lateral. Isso é feito com lift endoscópico, já chego lá. Então, na parte da pálpebra superior, retira-se a pele de cima. Tá claro isso, tá? Para quem chegou agora, podem fazer perguntas aqui que a gente está de olho e vou responder baseado nesses temas que eu estou conversando hoje. Pálpebra inferior. Primeira coisa, olheiras. As olheiras podem ser causadas por N coisas, N estruturas, tá? Mas vamos nos ater hoje, não é a proposta falar só de olheiras hoje, olheira é um tema também que merece só uma live de olheira, mas vamos nos ater hoje a falar daquelas bolsas de gordura aqui embaixo e da flacidez da pele da pálpebra inferior, tá? Então aquelas bolsas de gordura embaixo dos olhos, elas na verdade, elas vêm lá de dentro dos olhos. O próprio olho humano, ele fica situado dentro de uma piscina, entre aspas, de gordura dentro desse osso orbital. Se você for imaginar que isso aqui é como se fosse uma piscina oca aqui dentro dos olhos, e para manter o olho com uma mobilidade, essa piscina precisa estar cheia de alguma coisa que tenha uma certa plasticidade e possibilite do olho se mover e tal. E essa coisa que permite isso é basicamente gordura, tá? Só que essa gordura, quando a gente está novo, ela fica lá dentro. Quando a gente vai envelhecendo,
uma estrutura aqui embaixo que se chama septo, que é uma estrutura fibrosa também, ela começa a ceder e essa gordura começa a aparecer, tá? Então tem na blefaroplastia inferior, a gente consegue através de uma incisão aqui dentro, ó, tá vendo essa parte vermelha dentro, debaixo dos olhos, tá? Dentro da pálpebra inferior, debaixo dos olhos. Eu consigo por aqui fazer uma incisão com uma radiofrequência sob anestesia local e acessar essas bolsas aqui e retirar a quantidade que eu achar necessária dessas bolsas. Aí muitos vão perguntar, mas e aí? Eu tiro a bolsa e fica um buraco, né? Classicamente se faz dessa forma, tá? Eu pessoalmente, eu prefiro, sempre quando eu tirar essa bolsa, eu prefiro sempre recolocar alguma gordura usando lipoescultura nessa região para dar acabamento, tá? Um acabamento perfeito, para que não fique esse degrau, né? Você vê muita gente que operou pálpebra há algum tempo, até mesmo atualmente, pálpebra inferior, que em vez de ter a bolsa tem um buraco aqui, às vezes até piora a olheira, tá? Para evitar isso a gente usa a lipoescultura associada, tá bom? Então, já falei da pálpebra superior, com a blefaroplastia superior, e da pálpebra inferior, faltou só falar um detalhe. Pele da pálpebra inferior, né? Aquela pele que está sobrando aqui. Dependendo da quantidade de pele que está sobrando aqui, eu posso tirá-la cirurgicamente, tá? Mas eu, pessoalmente, opto, na maioria dos casos, por retirar essa pele por retração, ou com laser, ou com peeling, tá? O peeling e o laser tem uma ação fantástica nessa região da pálpebra inferior. Então eu prefiro fazer uma retração da pele do que retirar a pele cirurgicamente. Acredito que o resultado fica mais natural, fica melhor e diminui muito, ou se não extingue o risco de causar uma complicação da blefaro inferior, que se chama ectrópio, né? Que é aquelas pessoas que você vê também, muita gente que operou isso, e que tem essa pálpebra inferior um pouquinho caidinha assim, tá? Isso daí é causado geralmente quando se retira muita pele na pálpebra inferior. Tem que se tomar muito cuidado com essa questão e você, por isso, é um dos motivos que eu prefiro técnicas não cirúrgicas para a pele da pálpebra inferior, tá? E fora o resultado que fica melhor, na minha opinião, tá? Muito bem. Sua queixa. Eu tenho o olhar caído. O que eu entendo de olhar caído? Eu entendo de duas maneiras. Ou essa parte inferior aqui está realmente caída, ou a sobrancelha está caída. São duas formas que eu entendo de olhar caído. Vamos entender o olhar caído da pálpebra superior, dessa parte superior aqui. O olhar caído da pálpebra superior, muitas pessoas acham que é sobra de pele da parte da pálpebra. Só que o olhar caído, na maioria das vezes, não é sobra de pele da parte da pálpebra. Na maioria das vezes, é queda de sobrancelha, queda de supercílio, tá? Então, a melhor forma de corrigir isso, na verdade, não é tirar a pele aqui embaixo, é levantar o supercílio aqui em cima, tá? E como se faz isso? Se faz isso com o lift endoscópico. Tem N maneiras de você levantar o supercílio. Só que o lift endoscópico, que é a forma que eu optei, é a forma mais completa e duradoura de se levantar o supercílio, tá? Então, a minha proposta sempre é oferecer tratamentos duradouros, né? Não é você voltar na clínica cada 1 ano, 2 anos para poder refazer algum procedimento. A ideia é ser sempre duradouro o resultado. Então, o lift endoscópico é melhor por causa disso, tá? O que eu consigo fazer? O que é o lift endoscópico em primeiro lugar? Lift endoscópico eu faço uma incisão pequena dentro do couro cabeludo, aqui, aqui e aqui, tá? São 3 incisões, 5 no total, né? 1, 2, 3, 4, 5 para abranger os dois lados. E eu com uma câmera de endoscopia, tipo aquelas que se usam para fazer vesícula, só que menor, tá? Aquela câmera de vesícula tem 10 milímetros, a que a gente usa aqui tem 4 milímetros, tá? Então, através dessa câmera, aliás, Rafa, pega lá uma câmera para a gente mostrar, que eu acho que vai ser interessante a gente mostrar isso daí, para as pessoas entenderem. Então, através dessa câmera, a gente consegue ver o que está acontecendo por dentro. Eu consigo acessar esses músculos da região da glabela, eu consigo acessar esses músculos
também da região do supercílio para liberar não só músculos, como os ligamentos aqui também, né, que seguram o supercílio aqui embaixo, tá? Eu consigo também acessar os músculos da região frontal. E por que eu preciso acessar todas essas áreas com a câmera? Porque eu consigo inativar totalmente ou parcialmente esses músculos. O que isso significa? Que quando eu faço esse procedimento, eu consigo oferecer para o paciente um efeito de Botox, só que de forma definitiva. Tá? O que o Botox faz? O Botox não paralisa músculo, né? Se o Botox paralisa músculo, né? Então você não consegue contrair, não consegue fazer isso aqui. Ele paralisa músculo, você não consegue fazer isso daqui. Tá? Além do lift endoscópico reposicionar as estruturas da onde eu quero, ele também paralisa músculo. Aqui, eu peguei uma câmera aqui de endoscopia para vocês entenderem. Tá vendo? Isso aqui é uma câmera de endoscopia, tá? Aqui, se eu olhar aqui, olha, eu tô vendo exatamente o que está aparecendo aqui nessa outra ponta, tá? Aqui passa uma fibra ótica dentro dessa câmera e nessa pontinha aqui ela acende, tá? Então, com essa lente aqui que eu tô na mão, que é a fibra, que é a ótica da endoscopia, eu consigo visualizar com um aumento de 10 vezes, mais ou menos, tudo que está na ponta. Ou seja, eu consigo trabalhar cirurgicamente, microcirurgicamente, todos esses músculos que eu estou comentando. Então, o resultado disso é não conseguir contrair totalmente o músculo. Tá? Então, em vez de eu conseguir fazer isso aqui, eu vou fazer só pela metade. Tá? Em vez de eu conseguir fazer isso aqui, eu vou fazer pela metade. Tá bom? Então, isso é uma vantagem estrondosa do lift endoscópico, porque ela consegue atuar dando um efeito de Botox definitivo. Ou seja, se você fizer até um custo-benefício disso, você vai ver que o lift endoscópico sai barato, só pelo Botox que você vai economizar nos próximos anos. Tá bom? Por isso que eu cada dia mais estou fazendo o lift endoscópico. Outra grande vantagem do lift endoscópico, né? Eu falei que ele vem até aqui, né? Levanta o supercílio onde eu quero, melhora a contração dos músculos como eu quero também, tudo isso é controlado cirurgicamente, mas ele faz uma outra coisa que, na minha opinião, é o mais interessante do lift endoscópico, que é acessar a região do terço médio da face, tá? A região da maçã do rosto, do rosto, né? Essa região aqui, e a região que forma o sulco nasogeniano. Muitas vezes o sulco nasogeniano, esse bigode chinês, ele é formado não por depressão dessa área, mas por queda dessa área aqui de cima, tá? Se eu forçar aqui vai dar para ver um pouquinho, tá? Quando esse sulco nasogeniano é formado pela queda do terço médio, pela queda disso daqui, você pode preencher o que você quiser de ácido hialurônico, de gordura, o que você quiser nessa região, que você não vai ter um bom resultado. E mais, você pode até ter um resultado artificial. Você exagera no preenchimento aqui, dá uma sensação de falta de transição, né, do malar para a boca, e fica estranho. Então, nunca exagerem no preenchimento dessa região, principalmente quando vocês têm queda dessa parte aqui, né? É fácil você ver isso, só você fazer esse movimento aqui, que você vai perceber. Se você tiver um aumento acentuado do sulco nasogeniano com esse movimento, ou se você fizer uma leve tração superior e você tiver uma melhora completa disso daqui, é porque você tem esse componente do envelhecimento, né? Você tem a queda do terço médio. Tá? Outra forma também boa de ver isso é numa foto lateral sua, você vê nitidamente essa área aqui, olha, debruçada sobre o sulco nasogeniano, tá? Para isso é importante a gente analisar em fotos o rosto de cada paciente. Quando a gente tem esse problema da queda do terço médio, tem duas formas de você resolver isso basicamente. Duas formas que eu utilizo, né? Deve existir outras formas, mas as que eu utilizo, as que eu elegi como as melhores, são duas. Uma é fio de dermosustentação, ou seja, entra um fiozinho aqui, eu passo ele em várias direções aqui, causando uma atração, tá? É um procedimento minimamente invasivo, não cirúrgico. Resultado,
bom quando bem indicado, tá? Bem indicado, eu quero dizer, é quando tem uma aptose leve. Tem uma aptose leve, ele fica muito, eu consigo ter uma tração muito interessante, uma tração superior muito interessante. Quando já tem um problema mais sério, desses que eu estou comentando, quando esse sulco nasogeniano é formado por essa queda do terço médio, geralmente o fio de sustentação já não é suficiente para poder causar essa tração superior, tá? E a gente lança a mão justamente da cirurgia endoscópica, do lift endoscópico. Como é que funciona? Eu consegui acessar toda essa região superior, certo? Com a câmera. Nessa região aqui, ó, lateral, eu consigo abrir um espacinho por dentro e entrar com essa câmera até aqui embaixo. E eu consigo fazer um descolamento de toda essa região, tá? O que parece uma coisa simples, mas se não for por essa forma que eu estou descrevendo da endoscopia, se for de forma aberta, se torna muito mais difícil, tá? Por incrível que pareça, é muito mais fácil fazer isso com a câmera, com essa câmerazinha aqui, tá? Do que fazer isso de forma aberta, né? Com cirurgia, cortando e abrindo e com visão direta. Então, a gente consegue acessar toda essa região com essa câmera e eu consigo passar alguns fios cirúrgicos por aqui, causando aqui uma suspensão desse terço médio, tá? Eu vou quebrar um pouco o protocolo, só para ficar claro isso. Vou mostrar uma foto, só para ficar bem claro essa questão do sulco nasogeniano. De um paciente que foi feito peeling e depois foi feito, vamos ver se dá para ver. E depois foi feito o lift endoscópico. Vamos ver, dá para ver aí? Dá para ver? Acho que dá. Tá vendo? Ó, quando esse sulco é formado, deixa eu melhorar aqui. Quando esse sulco aqui é formado pela queda dessa área, não adianta eu somente preencher esse sulco. Eu tenho que levantar essa área. Essa paciente, ela fez justamente o lift endoscópico, tá? Depois do piridinfenol com a lipoescultura. Ela fez o tratamento completo. Como é que funciona isso, então? Se você reparar, a sobrancelha dela está reposicionada, tá vendo? Obra do lift endoscópico. E essa parte aqui do terço médio também está reposicionada, tá? Obra também do lift endoscópico, tá? Então, ficou claro aqui que quando a gente reposiciona essa área do terço médio, automaticamente o sulco nasogeniano melhora, tá? Só um exemplo simples aqui para vocês entenderem. Então tá claro, lift endoscópico em relação terço superior, né, área superior da face e área média da face, ficou claro? Reposiciona tudo, melhora a contratilidade dos músculos, dando efeito botox definitivo e reposiciona isso aqui, que para mim que é a coisa mais maravilhosa desse procedimento, tá? Que é uma área que é muito difícil de mexer cirurgicamente e o lift convencional, que muita gente faz, né? Que a maioria dos cirurgiões plásticos fazem, que é aquele que eu vou falar agora, que é aquele que corta ao redor da orelha, não trata essa área, né? Então, às vezes a pessoa se incomoda com o sulco nasogeniano e acha que o lift facial vai resolver. Isso é uma queixa muito comum aqui na clínica. Ah, eu fiz um lifting de face cirúrgico que não adiantou nada. Eu escuto isso muito. Por que a pessoa tem essa impressão? Porque geralmente ela tem uma ptose, uma queda desse terço médio, formando esse sulco que o cirurgião não conseguiu resolver nessa cirurgia. Ela criou a expectativa na cabeça dela que ele ia resolver, só que ele resolveu tudo, ele esticou tudo, só não resolveu o que ela estava olhando no espelho todo dia, né? Que é justamente o sulco e a queda disso aqui. Poucos cirurgiões assim se utilizam dessa técnica, entenderam essa técnica de forma ampla para resolver o terço médio, tá? Então, alguma pergunta sobre lift endoscópico? Se tiver alguma pergunta, façam. Tem? Então vamos lá. Rafa, perguntas. Rafa está aqui comigo, minha assistente de São Paulo. Ela anotou algumas perguntas. Fala.
Se é anestesia geral, quem perguntou foi a Solange. Uhum. A Vanessa, que perguntou em relação ao sangramento, se tem muito sangramento. Calma, vamos lá. Anestesia geral. O lifting endoscópico, ele é um procedimento que ele dá para ser feito com uma analgesia e anestesia local, tá? Por que dá para ser feito dessa forma? Porque os nervos sensitivos da testa e dessa região do rosto são muito fáceis de serem acessados, tá? Eu consigo fazer um bloqueio aqui desse nervo aqui, dos dois nervos que nervam a parte superior, e eu consigo fazer um bloqueio aqui do infraorbitário, que nerva grande parte dessa área aqui. Então, é muito fácil de anestesiar essa área, e eu consigo fazer então com analgesia e anestesia local o lifting endoscópico. Já o lifting convencional, que é o lifting clássico, que eu vou começar a falar já, ele deve ser feito com anestesia geral ou com uma sedação hospitalar. Já é uma cirurgia que tem mais riscos em relação a sangramento, é uma cirurgia que eu tenho que manter um controle de pressão do paciente mais rígido, é uma cirurgia que eu preciso deixar um dreno, tá? Portanto, é uma cirurgia hospitalar, tá? Então, tem duas formas de abordagem dos liftings, né? A forma ambulatorial, na qual eu posso fazer somente o lifting endoscópico, né? Que é o que eu fiz naquela paciente que eu mostrei agora há pouco, só o endoscópico que ela fez, mas já tinha feito o peeling com a liposcultura. E eu posso ir no hospital e optar por fazer a parte do terço inferior e pescoço, ou fazer tudo, completo. Inferior, pescoço, inferior, médio e superior. Tá? Então eu posso fazer dessa forma, ou hospitalar ou ambulatorial. Qual é a próxima pergunta? Em relação ao sangramento, a Vanessa. Sangramento. Então, como eu falei, a parte do lifting inferior é uma área mais... É um plano cirúrgico mais vascularizado. Então tem maior sangramento. Tanto é por isso que é mais indicado que se faça no hospital. Até é possível fazer um lifting ambulatorial, tá? Mas aí tem que ser um lifting realmente pequeno, um mini lifting que a gente chama, tá? É possível fazer um pequeno descolamento, com pequeno sangramento, e fazer um mini lifting ambulatorial. Mas geralmente eu opto por fazer os liftings inferiores mais amplos, sendo esses hospitalares, com um sangramento assim, que é controlado obviamente durante a cirurgia, nada demais assim, né? Mas comparando a esse outro lifting endoscópico, que é uma cirurgia que utiliza planos cirúrgicos menos vascularizados, tem um sangramento maior proporcionalmente a parte inferior do que a parte superior. A idade mínima. Não existe idade mínima para qualquer procedimento. Lógico, né? Maior de idade no mínimo, né? Mas não existe idade mínima para qualquer procedimento. Lifting endoscópico principalmente porque trata também da questão do botox, de posicionamento, trata de embelezamento, não é só de envelhecimento, né? O lifting endoscópico ele trata do embelezamento do rosto, né? Às vezes uma menina jovem de 20 e poucos anos pode se beneficiar de uma suspensão do terço médio, pode melhorar o olhar dela com isso, pode melhorar o olhar dela fazendo uma tração leve no supercílio, tá? Às vezes uma pessoa jovem tem um músculo muito forte, tá? E ela pode se beneficiar do lifting endoscópico. Já o lifting facial convencional, ele geralmente ele é indicado por flacidez, tá? Então, geralmente é reservado a pessoas mais velhas. Somente as pessoas mais jovens, quando elas, por exemplo, passam por uma cirurgia bariátrica, tá? Ou teve uma grande perda de peso e evoluiu com grande flacidez nessa região inferior ou pescoço, tá? Aí sim, o lifting convencional ele está indicado. Mas o lifting convencional geralmente é indicado para pessoas mais velhas e o lifting endoscópico tanto para pessoas mais velhas e para pessoas mais jovens também, tá? Vamos falar agora um pouco, já volto para as perguntas. Vamos falar um pouco agora, só para ficar claro para todo mundo, o que é o lifting convencional, que é o que a maioria dos cirurgiões plásticos fazem, tá? E também é bom também deixar isso bem claro. O lifting convencional que eu falo, que é aquele que corta aqui em volta da orelha,
ele pode ser feito de 1000 maneiras diferentes, tá? Então, não se, por exemplo, às vezes você faz um lifting desse e não ficou satisfeito com o resultado, não fez o grau de tração que você estava imaginando, tá? Isso pode ter a ver com a técnica cirúrgica que foi empregada, pode ter a ver com a experiência do próprio cirurgião naquele procedimento específico, né? Então, aí vale até uma sugestão de vocês buscarem sempre especialistas das áreas que vocês querem tratar. Se vocês querem fazer mama, vai procurar um cirurgião plástico que seja fera em mama. Abdômen, mesma coisa. Lipo, a mesma coisa. E rosto, a mesma coisa, né? Porque quando você fica insatisfeito com alguma coisa que você fez no rosto, não dá para esconder. Então é bem complicado. Então, o lifting facial, ele basicamente é feita uma incisão nessa região bem próximo à borda do cabelo. Essa incisão vem aqui para trás, acompanha a anatomia da parte anterior da orelha, contorna aqui o lobo da orelha, tá? Vem atrás da orelha até lá em cima no cabelo, na raiz do cabelo do posterior, e entra no cabelo, tá? Essa é a incisão clássica que vocês veem aí em amigas, em vocês mesmas, né? Aquela incisãozinha. Para que serve essa incisão? Basicamente, essa incisão ela serve para descolar essa pele, tá? De toda essa região aqui, ó. Toda essa região. E nesse descolamento, eu exponho, embaixo da pele, eu vou ver aquela estrutura anatômica que eu comentei lá no início, que é o SMAS, que é aquele músculo junto com a aponeurose, que é aquela camada fibrosa que recobre os músculos da mímica facial. Qual a importância disso? Porque eu vou usar essa estrutura, que ela é mais rígida, para causar a suspensão das estruturas profundas do rosto. E o segredo de um bom lifting facial não está na ressecção do excesso de pele apenas. Ela está principalmente no reposicionamento dessas estruturas profundas que se encontram nessa região do rosto, tá? Então, a gente descola a pele, toda essa região, dependendo do caso mais ou às vezes menos. Eu posso até vir aqui no meio do pescoço também para juntar o músculo aqui do meio do pescoço, o músculo platisma, que às vezes tem aquelas bandas de um lado do outro. Eu venho aqui e suturo essas bandas juntinho para ficar o pescoço retinho, tá? Então, depois desse descolamento, a fase mais importante do lifting, né? E aquela que a maioria não se atenta, muitos não sabem, é essa suspensão desses tecidos profundos, dessa musculatura, dessas bolsas de gordura, tá? E desse componente fibroso que eu comentei. Uma vez que você fez essa suspensão desses componentes, quando você rebate a pele que você descolou aqui sobre as orelhas, você vê que a pele está sobrando pra caramba, tá? Tem muita pele sobrando aqui. E aí, a última parte desse lifting é realmente você retirar o excesso de pele utilizando aquela incisão que a gente fez previamente. Quando a gente retira esse excesso de pele, é só o excesso suficiente para acompanhar aquilo que a gente fez na profundidade. Se a gente exagerar na retirada do excesso de pele, dá aquele efeito de esticado demais, que é o efeito que a gente não quer. O que a gente quer é um resultado natural, tá? E para a gente ter resultado natural, a gente tem que trabalhar bem as estruturas profundas e não exagerar na ressecção da pele, tá? E para que serve o lifting tradicional, esse lifting que corta ao redor da orelha? Ele serve basicamente para melhorar aquela queda dessa área que a gente chama de jaws, essa queda aqui, tá? Devolver o contorno da mandíbula para a paciente e melhorar muito o pescoço, tá? A gente consegue basicamente remover aquela papada, aquela flacidez de pele do pescoço. Essa flacidez ela vai toda ser esticada para trás da orelha e essa pele é retirada. E esse músculo que recobre o pescoço, que é o músculo platisma, ele é aplicado, tá? Lá atrás da orelha, causando esse efeito bem interessante no pescoço, tá? Então,
esse lift convencional ele serve para tratar a parte inferior, a área inferior da face e o pescoço. Revisando tudo. Lift endoscópico trata a área superior da face e a área média, tá? Lift convencional, que é aquele que corta ao redor da orelha, ele trata essa área do canto da boca, essa queda lateral do ângulo da mandíbula e o pescoço, tá? Como eu falei no início, nós sempre tentamos evitar essas cirurgias, tá? Mas tem casos que, quando bem indicadas, a cicatriz fica muito discreta nessas áreas que eu comentei, extremamente discreta a ponto de não ser perceptível, tá? E o resultado fica extremamente natural quando você faz da forma correta, quando você faz as trações da forma correta, tá bom? Mais perguntas aí, Rafa? A Carla perguntou, pessoa com diabetes pode fazer? Pessoas com diabetes podem fazer. Diabetes é o aumento da glicose no sangue, acima geralmente de 100 e 110. Quando a glicose ela está acima de 180 a 200 no sangue, essa glicemia ela já por si só atrapalha a cicatrização, tá? Só que o estado de diabetes tem duas situações, né? Tem a diabetes que está controlada e a diabetes que não está controlada. Basicamente, a diabetes não controlada é aquela que o paciente várias vezes ao dia apresenta picos de glicose de mais de 200, tá? Já a diabetes controlada, o pico de glicose chega no máximo a 180, tá ok? É assim que a gente define uma diabetes controlada e uma diabetes não controlada. Então, pessoas com diabetes controlada podem fazer qualquer procedimento cirúrgico que não vai ter problema de cicatrização, dependendo que são causados por uma diabetes descontrolada, tá? Então, quando eu tenho uma paciente que é diabética, eu faço um laudo, eu faço um pedido de risco cirúrgico para o endocrinologista ou o clínico geral que estiver acompanhando essa paciente diabética, e eu vou solicitar nesse laudo, nesse pedido, que ele faça medicações nessa paciente para que durante o pós-operatório essa glicemia não passe de 180, tá? Fazendo isso, e eu já fiz até peeling de fenol. Eu tenho um paciente até que veio aqui ontem, que ele tem uma diabetes que antes, quando ele veio aqui, era diabetes de 400, e ele queria fazer peeling de fenol para cicatriz de acne. E ele já tinha ido, sei lá quantos médicos recusaram ele, porque dizia que ele era maluco, ele era diabético, não sei o quê. Eu falei assim, amigão, é o seguinte, simples. Vou te mandar para o médico, e você, nesse período que você está tratando da pele, aí, no período de preparo da pele, você vai ter que resolver essa sua diabetes, cara. Assim você não pode ficar, senão inclusive você vai ter outros problemas que não tem nada a ver com estética. Você vai ter problema no coração, vai ter problema no rim, vai ficar cego. Tem N outros problemas que podem acontecer com a diabetes controlada. Fazer um peeling ou não fazer é o de menos, tá? Em relação aos outros problemas que você possa vir a ter. E aí, ele viu que ele se ficou esperançoso, ele usou isso daí como estímulo para ele mesmo, óbvio, né? Foi no médico dele, eu mandei a cartinha, reviu toda a questão do esquema de insulina dele e ele conseguiu controlar essa glicemia dessa forma. Ele estava em 400, ele conseguiu, para fazer um peeling de fenol, você vê o que a estética move na cabeça da pessoa, né? Uma coisa meio louca. Um cara que é diabético, ele tinha tudo para querer, né, melhorar da diabetes dele, ele usou um peeling, a possibilidade de fazer um peeling para resolver a diabetes dele, né? Para usar os medicamentos de forma correta. E aí ele conseguiu controlar a diabetes nele. Eu fiz peeling de fenol nele bem forte e a cicatrização dele foi perfeita, tá? Então, se você faz um peeling de fenol, que é um procedimento bem mais complexo do ponto de vista cicatricial do que um lifting de face num paciente diabético, então fazer um lifting de face é mole num paciente diabético, só ele estar com a glicemia controlada, tá? E isso eu acompanho, eu cobro. Eu falo assim, amigão, seguinte, pica o dedinho aí, bota lá no aparelhinho e me manda, quero ver sua glicemia.
Isso ele mandava 4 vezes por dia a glicemia dele nas primeiras 2 semanas de pós-peeling, tá? Então isso é uma questão só de ajuste entre o médico e o paciente. Eu raramente contraindico um procedimento cirúrgico por questões assim de pressão, de diabetes. Na maioria dos casos que chegam aqui com medo e tal, são pessoas que estão com essas partes descontroladas. E basta ir num bom médico que saiba controlar aquilo ali e a pessoa seguir aquilo ali 100% para poder fazer um procedimento que não vai afetar em nada a cicatrização, tá? Perguntas? O lifting endoscópico pode ser feito mais de uma vez? O lifting endoscópico pode ser feito mais de uma vez? Pode ser feito mais de uma vez. A durabilidade do lifting endoscópico é muito grande, tá? E do lifting também facial também é muito grande, por volta de 10 a 15 anos, tá bom? O lifting endoscópico, se necessário, depois desse tempo, né, ou até antes disso, se for um retoque, alguma coisa assim, pode ser feito da mesma maneira. Logicamente, os planos cirúrgicos serão um pouco mais complicados de serem acessados, mas nada que um cirurgião experiente não teria a capacidade de fazer, tá bom? Pode ser repetido sim. Em relação aos fios. Fio de sustentação? Isso. Qual a durabilidade? Fio de sustentação, durabilidade, 1 ano e meio a 2 anos, tá? A durabilidade de 1 ano e meio a 2 anos é outra vantagem do lifting endoscópico, né? Até financeiramente falando, acaba saindo mais barato fazer um lifting endoscópico do que usar os fios, né? Você teria 2 anos, você teria que recolocar esses fios. Já o lifting endoscópico duraria uns 10 anos aí, pelo menos, de resultado. Fora o efeito do Botox. Cara, eu sou apaixonado por lifting endoscópico, por vários motivos. O primeiro, a cicatriz não é aparente. Ou seja, para quem está te vendo, não está vendo cicatriz nenhuma, porque ela fica dentro do cabelo, tá? Fica dentro do couro cabeludo. Então ninguém está vendo o que você fez, tá? Então o primeiro motivo da maravilha do lifting endoscópico. Segundo, efeito Botox definitivo. Quem é escravo de Botox sabe disso. O que você daria para ter um efeito de Botox definitivo? Hein? Quem é escravo de Botox aí, levanta a mão. Quem é escravo de Botox, levanta a mão aí. Né? Então, dá um efeito Botox definitivo. Terceiro, dá um efeito praticamente definitivo, né? Uma alta durabilidade de um fio de sustentação, tá? Ó, já levantou uma mão aí, né? De quem é escravo de Botox, tá? Então, eu só vejo vantagem no lifting endoscópico, tá? A recuperação ninguém perguntou sobre recuperação, vamos falar sobre recuperação. A recuperação de um lifting endoscópico, em média, 1 a 2 semanas. Ainda vai estar um pouco inchado, mas cirurgicamente falando, com mais ou menos uns 10 dias, já é possível voltar às atividades profissionais, né? É possível usar uma maquiagem para poder esconder algum inchaçozinho a mais, ou então algum roxinho que pode ficar, né? Por às vezes 2 a 3 semanas, tá? Mas acredito que 10 dias seja um tempo razoável para a pessoa voltar às atividades, tá? No lifting facial, por incrível que pareça, o retorno às atividades também pode ser feito mais ou menos nesse período, de 10 dias. A pessoa pode estar um pouquinho inchada ainda, não vai ter retirado todos os pontos, principalmente aqui atrás da orelha, que a gente retira com 14 dias, esses da frente aqui geralmente com 7 dias, tá? E aí, mas com 10 dias, a pessoa que usa o cabelo, que pode usar um lenço, alguma coisa, pode voltar às atividades normais. Academia já é um pouco mais complicado, melhor esperar. Opa, voltou? Entrou uma ligação aqui. Então, academia já espera um pouquinho mais, 3 a 4 semanas, tá? Eu acho que eu esclareci grande parte do tema blefaroplastia, lifting facial, tanto endoscópico como convencional, tá? Entendam que todos esses 4 tratamentos, blefaroplastia superior, blefaroplastia inferior, lifting endoscópico e lifting facial convencional, são complementares. Cada um trata uma área do rosto, tá? E muitas vezes a gente faz esses tratamentos conjuntamente. No mesmo procedimento, para quem tem indicação, a gente marca um dia de hospital e faz todos os 4 procedimentos de uma vez,
tá? E sem maiores problemas. Isso aí é uma cirurgia um pouco maior, demora umas 4, 5 horas para ser feita, tá? Mas dá para ser feito tranquilamente e é um rejuvenescimento bem interessante para quem tem essa indicação, tá? Essa live vai ficar aí no Instagram por 24 horas, mas de qualquer maneira eu vou pegar esse vídeo e vou colocar no meu canal do YouTube. Se você colocar, entrou uma ligação de novo aqui, desculpe. Se você botar meu nome Ricardo Kakovics lá no YouTube, você vai encontrar um canal que eu tô cada vez postando mais vídeos e essa live vai passar lá também, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e todas, tá? Até a próxima live com outro tema pertinente e que vocês estão me ajudando aí nas ideias dessas lives e tudo mais, tá bom? Tchau, boa noite.